Fala pessoal, tudo bem? Criei este canal para falar tudo sobre nosso time do coração, e para começar, nada melhor que contar um pouco da história de como este grande time foi criado, e se você quer saber como o São Paulo foi criado, fique aí, mas antes deixe seu like, ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe para ajudar a alavancar o canal. Vamos lá! O São Paulo Futebol Clube foi fundado em 25 de janeiro de 1930, por um grupo de idealistas liderados por paulistano, Antônio Raimundo de Lima. O clube foi formado a partir da fusão das equipes de futebol da cidade de São Paulo, o Clube Atlético Paulistano e a Associação Atlética das Palmeiras. Nosso tricolor é uma equipe tradicional do futebol brasileiro e foi fundado na capital do estado de mesmo nome, na Praça da República, número 28, em um domingo, dia 26 de janeiro de 1930. Neste dia foi assinada a ata de fundação do São Paulo Futebol Clube. A ideia original era fazer coincidir o nascimento da nova agremiação com o aniversário da cidade, como um presente aos paulistanos, mas os estatutos não ficaram prontos a tempo. Para a criação do novo clube, 60 integrantes do Clube Atlético Paulistano decidiram ceder seus jogadores campeões paulistas de 1929, enquanto a Associação Atlética das Palmeiras entraria com seu estádio, a Chácara da Floresta. Conservando as tradições do passado, o uniforme do novo clube estamparia as faixas vermelhas e pretas em homenagem aos dois clubes fundadores. Seu escudo e sua camisa foram desenhados pelo estilista Walter Ostrich, com a colaboração de Firmiano de Moraes Pinto Filho, um dos presentes à fundação. O nome escolhido para endossar o desejo de fundar um clube que representasse a cidade nos âmbitos mais variados não foi outro senão São Paulo Futebol Clube, que ficou conhecido como São Paulo da Floresta apenas recentemente devido à localização de seu estádio. Os primeiros anos do clube coincidiram com acontecimentos que marcaram época no futebol brasileiro. Pois foi 1930 o ano da primeira Copa do Mundo, e é apenas a partir dele que uma partida passou a ser disputada em dois tempos de 45 minutos. E apenas em 1933 é que o primeiro jogo profissional do país foi disputado, com a equipe do São Paulo sendo uma das protagonistas juntamente ao Santos. Desde seu início demonstrou ser um clube democrático, pois aceitava de modo irrestrito jogadores de qualquer etnia, classe social ou origem. Também foi o único clube da capital paulista a ter um ex-jogador, Roberto Gomes Pedrosa, como presidente. Como conquistas, o tricolor paulista venceu o Campeonato Paulista de 1931 em seu segundo ano de vida, e conseguiu sagrar-se vice em 1930, 1932, 1933 e 1934. Foi também vice-campeão do Torneio Rio-São Paulo de 1933. Portanto, o tricolor paulista, clube recém-fundado, estava no topo do futebol local. O São Paulo comprou, então, uma nova sede, suntuosa, localizada na rua Conselheiro Crispiniano, no centro da cidade, um pequeno palácio conhecido como o Trocadeiro, ao custo de 190 contos de réis. Essa dívida era grande para a época, porém o clube, detentor de um campo como o da Floresta e um quadro de jogadores que valia muito, não se deixava abalar por isso. Porém alguns dirigentes do clube, que andavam descontentes com os rumos do futebol no país, resolveram fundir-se com o Clube de Regatas Tietê. Os próprios jogadores foram contra tudo o que estava ocorrendo. Tanto é que se juntaram para formar o efêmero Independente Esporte Clube. Os atletas remanescentes do São Paulo foram, porém, atraídos por outros clubes, e o Independente acabou extinto. Os sócios obtiveram ganho de causa mesmo após a defesa da diretoria do clube. A diretoria não teve outra saída senão convocar uma Assembleia Geral.
Porém o artigo 2º dos Estatutos do Clube à época dizia que somente os sócios fundadores, considerados ou proprietários do clube e que somavam 200, poderiam compor a Assembleia. Como a maioria deles era ligado à diretoria, a fusão foi aprovada em 14 de maio de 1935. Com a fusão, a parte administrativa foi fundida ao Tietê, que incorporou todos os patrimônios físicos e, em troca, quitaria os débitos do clube e não poderia usar as cores, uniformes e símbolos do São Paulo. Surgia assim o Tietê São Paulo. Contudo, alguns sócios indignados com a fusão ao Clube de Regatas Tietê decidiram criar o Grêmio Tricolor, uma associação que refundaria o clube em 16 de dezembro de 1935, preservando as glórias e tradições de outrora. O Clube da Fé. O Clube bem que pretendia estrear no próprio ano de 1935, mas, por conta da fusão e da desfiliação da APEA, não foi possível. Dessa maneira, a estreia do novo clube foi marcada para 25 de janeiro de 1936, contra a Portuguesa Santista, no estádio Antônio Alonso. No mesmo dia do jogo havia uma comemoração para o aniversário da cidade na Avenida Paulista, e uma portaria baixada pela Secretaria de Educação impedia a realização de manifestações ou eventos que pudessem, de alguma forma, rivalizar com a parada. Faltando pouco tempo para o início do jogo, Porfírio foi até a Paulista a fim de convencer o médico Cantido Campos, então secretário municipal da Educação, a autorizar a partida. Porfírio subiu no palanque e argumentou a favor do time que leva as cores e o nome da cidade. Cantido aceitou os argumentos e autorizou em seu próprio bloco de receitas a abertura dos portões e posterior realização do jogo. Nos primeiros anos dessa nova vida o clube era conhecido pelas outras agremiações e seus respectivos torcedores como um time de pobretões. Não bastasse isso, a imprensa de um modo geral, além de também os chamarem de pobres, tratava o clube pelos nomes de o Júnior, Clube número 2 e o São Paulinho. No entender de grande parte da população paulistana, a nova agremiação não poderia chegar às glórias da anterior e sequer chegar ao mesmo patamar de Corinthians e Palestra Itália. Porém, após tantos empecilhos e ressurreições, ganhou em 1937 o apelido de O Clube da Fé, dado pelo jornalista Tomás Mazzoni, que perdura até hoje. Nessa época o clube não possuía sócios, fonte de renda e sequer patrimônio. Treinava e jogava onde deixavam. Não havia nem lugar para fazer a concentração, que tinha que ser improvisada com metade do elenco na casa do presidente Frederico Menzi e outra metade nos beliches que havia na torre da Igreja da Consolação, paróquia do Monsenhor Bastos, ilustre São Paulino. Os treinos eram por vezes realizados no pátio da própria igreja junto ao local onde os congregados marianos jogavam basquete. Quando havia disponibilidade o time treinava no campo da Várzea do Glicério, mas com a condição de desocupar o local assim que os times donos do campo chegassem. Mais tarde o São Paulo fez uma fusão com o Estudante que tinha bons jogadores e possuía o estádio Antônio Alonso, já o São Paulo possuía torcida, carisma e as contas em dia. Sobrou a dúvida sobre o nome do clube. Os tricolores alegavam que eram mais antigos e que já possuíam uma tradição, além de levar o nome e as cores do estado. O São Paulo então arrecadou o dinheiro para saldar a dívida, e o acordo foi então fechado. Em 25 de agosto de 1938, o novo time estreou, já contando em seu quadro de atletas com metade do time do Estudante, entre eles Roberto Gomes Pedrosa, futuro presidente do clube. A nova sede ficaria no prédio da Rua Dom José de Barros. O São Paulo foi pioneiro em torcidas organizadas. Em 1939 o cardeal São Paulino Manuel Raimundo Paes de Almeida fundou na Moca o Grêmio São Paulino,
que depois se transformaria na TuS, torcida uniformizada do São Paulo. Ela era uma torcida entusiasmada e que fazia comemorações por conta própria com serpentinas e confetes. O mais querido. Após o dia 27 de abril de 1940, com a inauguração do estádio do Pacaembu, o futebol paulista nunca mais foi o mesmo. A partir daquela data a cidade contava com o até então maior e mais moderno estádio da América Latina, com capacidade para 70 mil torcedores. Isso fez com que o eixo do futebol fosse deslocado do Rio de Janeiro para São Paulo, passando a ser não só um evento esportivo, mas social também. Era o período da ditadura Vargas, em que eram proibidas ostentações das bandeiras estaduais. As pessoas começaram a chegar cedo, por volta de 10 horas, e na hora das festividades estima-se que o público estivesse entre 60 mil e 80 mil. Muitas autoridades se fizeram presentes nas tribunas de honra, entre elas Getúlio Vargas, presidente da República, por quem os paulistas não nutriam muita admiração. As festividades tiveram início com o desfile de delegações da Argentina, Uruguai, Peru, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, interior de São Paulo e, claro, dos clubes da cidade de São Paulo. As equipes de Corinthians e Palestra Itália foram as primeiras a entrar, sendo ovacionadas pelos presentes, mas nada comparado à entrada do tricolor paulista. O estádio inteiro e os locutores de todas as rádios, revoltados com a censura, driblaram ao aplaudir de pé a entrada da delegação tricolor, que trazia, além do nome, as cores da bandeira paulista, como uma resposta ao presidente, odiado em São Paulo desde a Revolução Constitucionalista de 1932. O público presente se levantou para saudar a delegação e, apontando para a tribuna onde estava Getúlio Vargas, gritavam o nome do time. No dia seguinte, o jornal A Gazeta Esportiva estampou em sua capa a manchete o clube mais querido da cidade. Passado mais um tempo, o Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda promoveu um concurso público entre torcedores de todas as agremiações da época para saber realmente qual era o clube mais querido pelos cidadãos da cidade. Com Corinthians e Palestra Itália sendo favoritos, pois possuíam as maiores torcidas, o vencedor acabou sendo o São Paulo, com 5.523 votos, mais que a soma de votos dos seus dois principais concorrentes, foram 2.671 votos para o Corinthians e 2.593 para o Palestra. Portanto, o São Paulo é oficialmente o mais querido, slogan que figura até hoje entre os impressos de correspondência do clube. Esta foi um pouco da história do São Paulo Futebol Clube. Tivemos que resumir para não prolongar muito o vídeo, mas podemos contar sobre a criação do estádio do Morumbi, entre outras glórias do São Paulo. Se você chegou até aqui, deixe seu like, clique no sininho e compartilhem este vídeo para que mais pessoas possam ver e desta forma alavancarmos o canal. Agradecemos a todos por assistirem e até a próxima.